Salmo de número 10, meus irmãos. Os irmãos, aqui ouçamos atentamente a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 10 diz: porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas as tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, senão são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas ilhas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdade e a tua palavra tem autoridade sobre o teu povo. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor por ela nos conduz em um caminho seguro, nos conduz em meio às tribulações dos nossos dias, para que o nosso olhar esteja firme nas tuas promessas, firmes naquilo que o Senhor mesmo prometeu a nós. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine nesta noite. Deus, é isso que oramos, pedindo em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das funções dos salmos é revelar aquilo que é o sentimento natural do ser humano, de, às vezes, dizer exatamente aquilo que nós pensamos. E talvez, algumas vezes, nós pensamos algumas coisas e nós não temos coragem de dizer isso de forma aberta. Os salmos, então, de uma forma muito aberta, fazem perguntas e revelam as orações dos crentes de forma muito honesta. E essa oração que é feita aqui no Salmo de número 10 é uma dessas orações que revela com clareza aquilo que às vezes está no nosso coração e nós não dizemos. Onde está Deus quando então há perversidade à nossa volta, quando o mal está à nossa volta, quando aqueles que não temem a Deus ferem aqueles que são tementes ao Senhor e ferem aqueles que estão à sua volta? Talvez essa pergunta, onde está Deus, seja uma pergunta que nós não fazemos de forma aberta, não dizemos de forma clara, mas às vezes então no nosso coração nos perguntamos: cadê Deus no meio dessas tragédias? Onde está Deus no meio de uma pandemia? Onde está Deus no meio de assassinatos, de injustiças que são cometidas? Onde está Deus quando nós então olhamos e vemos a perversidade por todos os lados? Os Salmos então revela isso de forma
clara e coloca então essa pergunta de forma clara. É claro que aqui o salmista ele faz isso de uma forma que venha relacionar Deus de uma forma palpável, né? Ele usa aqui, como é tido dentro da interpretação bíblica, uma linguagem antropopática, ou seja, colocando sentimentos humanos ou colocando formas humanas a Deus. É claro que Deus não está ausente, porque Deus ocupa todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares, porque de fato Ele está presente em todos os lugares. Mas Deus também é aquele que se relaciona de forma visível. Nós percebemos a presença de Deus e sabemos da presença de Deus. Então alguém, ao comparar a maldade, pergunta: mas Deus não deveria estar aqui? Deus então não deveria, como um ser humano que está presente, que tem poder, que tem autoridade, e pelo seu poder impede que o mal seja feito? Por que Deus então não age da mesma forma? Deus não está então em todos os lugares, por que Deus então não impede que o mal seja feito? De fato, essa pergunta ela é tida, né, e analisada e colocada não apenas nos nossos questionamentos do cotidiano, mas isso é colocado de forma às vezes muito mais profunda, né? Quando se diz: como é que pode então esse Deus que é bom, esse Deus que cria todas as coisas, e esse Deus que é soberano, e mais do que isso, decreta todas as coisas, pode então permanecer ou conviver com o mal, ou existir ao mesmo tempo que o mal está existindo no nosso mundo? E talvez então, quando nós olhamos para essa pergunta: onde está Deus? Quando então nós vemos o mal, então nós nos perguntamos por que esse Deus que pode todas as coisas simplesmente não impede que esse mal venha acontecer. Nós vemos e veremos isso aqui no Salmo 10 até o Salmo de número 14, como que essas perguntas são colocadas aqui pelo salmista em variadas situações da nossa vida. Em especial aqui no Salmo de número 10, nós olhamos então como o salmista pergunta a respeito da presença de Deus, ou onde está Deus, quando os perversos eles estão atuando. Onde está Deus no meio da ação daqueles que são contra Deus? Nós vemos então que de fato as Escrituras nos diz como nós devemos entender isso e interpretar essas coisas. Primeiramente, o salmista nos faz ver e perceber e não nega a realidade de que de fato os maus e os perversos eles existem e eles de fato estão atuando. Há um ramo da teologia que simplesmente ignora a presença do mal, diz que não, o mal não existe, ele é uma criação, né, da mente do ser humano. E isso também é visto em religiões orientais, quando ele diz: não, o mal simplesmente é uma prospecção da sua mente, ele não existe de fato. Mas a Bíblia, de forma muito clara, diz: o mal existe e os perversos existem também. E mais ainda, os perversos então eles estão não apenas existindo, mas como eles estão fazendo com que outras pessoas venham sofrer pelo mal que eles estão causando. Portanto, é uma realidade que é colocada diante de todos nós. E o salmista começa descrevendo essa realidade dos perversos. Ele diz aqui como esses perversos são. Aqui, a partir do versículo de número 2, ele diz que esse perverso é aquele que persegue o pobre e ele se orgulha dessa maneira como ele age em relação ao pobre. Versículo 2 diz: com arrogância os ímpios... Obrigado, Luciano. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Versículo 3 também: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso então é descrito aqui como alguém que faz o mal e ama aquilo que faz. Ele então se coloca diante daquilo que é perverso e se gloria, né? Como que alguém que está contando vantagem e diz:
eu sou melhor do que os outros por causa do mal que eu posso causar às pessoas. E é interessante que ele também agora olha para Deus, o salmista descreve ele olhando para Deus aqui a partir do versículo de número 3 e o versículo de número 4, né, a segunda metade aí do versículo 3, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então ele olha para cima, olha para Deus e diz: não há Deus, não há então ninguém acima de mim, não há ninguém que possa me deter naquilo que eu estou fazendo de forma perversa. Então o salmista diz, ele não considera ninguém abaixo dele, ele sente alegria, sente prazer em fazer com que aqueles que estão abaixo dele sofram, e acima dele não há ninguém que possa deter, e ele então maldiz, e então ele blasfema contra o Deus eterno. O salmista também descreve aqui que esse perverso, ele não se limita, ou não há uma lei, não há um juízo que o limite em suas ações, né? O versículo 5, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Versículo 6, pois diz no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. O perverso então aqui é colocado como alguém que está andando em um caminho, e o seu caminho não tem nenhum tipo de obstáculo, e o salmista olha para ele e diz, ele tem na verdade um caminho que é próspero, ele deseja no seu coração, se gloria de fazer o mal, e então no seu desejo, ele faz aquilo que ele quer então fazer mal a alguém, não há juízo, não há obstáculo, não há adversário, não há ninguém então que possa se colocar diante dele e refrear o seu mal. Por isso ele então olha, no seu íntimo, diz, jamais eu serei abalado, não haverá ninguém nessa geração ou numa próxima geração que se levante contra mim e venha parar aquilo que eu estou fazendo, porque ele diz, eu sou alguém que não tem limites. Interessante que a maneira como que o salmista olha para esse perverso, ele qualifica suas ações pecaminosas e maldosas como sendo prósperas, ou seja, tudo aquilo que ele quer fazer de mal, ele consegue fazer, não há ninguém que então possa frustrar os seus planos. E ele então continua ainda dizendo aqui no versículo de número 7, que também não apenas ele faz aquilo que ele quer, mas ele também diz aquilo que ele quer. Versículo 7, a boca ele tem a cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Ele faz o que quer, não há ninguém abaixo dele, não há ninguém acima dele, não há limites para ele, por isso então o seu coração cheio de maldade, fala e diz tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele pensa em maldade, e a sua boca então jorra maldade em todo o tempo. Então aquilo como é revelado nas escrituras, de que o coração do homem, a boca do homem, ela revela aquilo que está cheio o seu coração. Então esse homem perverso, tendo o seu coração cheio de maldade, cheio de perversidade, o que ele diz simplesmente revela toda a sua maldade e toda a sua iniquidade. Ainda diz aqui no versículo de número 8 até o versículo de número 10, que esse perverso é aquele que prepara todos os meios para tirar proveito daqueles que estão vulneráveis. O versículo de número 8 diz, põe-se de tocaia nas ilhas, trucidos inocentes, nos lugares ocultos, seus olhos espreitam desamparado, está ele de emboscada, como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede, o enleia, abaixa-se e rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Percebam, meus irmãos, aqui a linguagem que o salmista utiliza para descrever esse homem, que parece um caçador, que está ali
à espreita, buscando a hora certa, o momento certo em que ele atacará a sua presa. E aqui o salmista, de várias formas, ele descreve o perverso assim, como alguém que, buscando a hora certa de vulnerabilidade, a hora certa de atacar, de tirar proveito e executar, quando menos se espera, aquilo que seria para a destruição total daqueles que estão diante do seu poder perverso. Talvez isso daqui tenha uma comparação muito semelhante àquilo que é visto nos nossos dias, de tanta tristeza, tantas dificuldades, tantas provações que nós temos passado com essa pandemia, e mesmo assim, haja ainda aqueles que, diante de tudo que está acontecendo, se colocarem à espreita, se colocarem de tocaia, para aproveitar a oportunidade de roubar outras pessoas. E aí a gente viu, como que inúmeras apreensões, ou aprisionamentos de homens que tiveram no seu coração a audácia de se sentarem com outros homens e planejar como que nós tiramos proveito dessa situação, como que nós usamos esse momento de escassez, de tensão, momento de tristeza, para fazer com que ainda haja oportunidade de tirar proveito disso, para que nós venhamos então ser enriquecidos. Assim então, homens perversos, homens que no fim, aquilo que eles estão fazendo é a revelação da falta de temor a Deus. Por isso nós vemos aí no versículo de número 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Esses homens, em todas as suas ações, em todas as suas maldades, no fim, no fundo, o que há no seu coração é a realidade que eles dizem: não há Deus que se importe, não há Deus que veja, não há um Deus que de fato esteja agindo. Por isso, sem temor, eles cometem todo tipo de impiedade. Essa é, meus irmãos, a descrição que o salmista faz do homem perverso, do homem que não tem temor a Deus e que faz absolutamente tudo aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Exatamente como já é descrito lá na palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 29, sobre as maldições que recairiam sobre os perversos, sobre aqueles que não têm o temor do Senhor. Lá diz o seguinte: e suceda que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. Ainda que então alguém ouça a palavra do Senhor, ele diz: não, aqueles que estão abaixo de mim, eu posso fazer aquilo que eu quiser com eles, pois não há Deus nos céus acima de mim que venha me deter no meu caminho. Não há ninguém que possa se opor à maldade que eu realizo. Não há ninguém então que possa de fato dizer algo contra mim e venha me abalar. Não há ninguém. Eu então tirarei proveito. Eu então farei mal a outras pessoas, porque não há Deus que de fato venha intervir. E então a lei do Senhor diz que a maldição está sobre esses que são guiados pelo seu próprio coração. Talvez aqui, meus irmãos, nós vemos essa descrição terrível e nós então digamos: graças a Deus, porque eu não sou assim. Mas na verdade a descrição que o salmista está fazendo é a descrição de todos os homens longe de Deus. Se os irmãos lembrarem lá em Gênesis, é justamente esse tipo de pensamento que é descrito e dado a Eva quando ela é tentada pela serpente, dizendo: Eva, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Não haverá então limites para você. Você poderá fazer tudo aquilo que você quiser. Não haverá quem diga, quem ponha limite. Não haverá então alguém que coloque normas, leis, e você fará tudo aquilo que deseja o seu coração. Então, o mal entrando no mundo, o mal existindo no mundo, por causa do pecado que entrou em Adão e Eva, homens e mulheres se comportam
exatamente da mesma coisa. Talvez nós não façamos isso por causa da graça de Deus. Nós não fazemos tudo aquilo que nós queremos porque a graça de Deus nos limita. Mas basta então nós olharmos e refletirmos às vezes sobre algumas motivações do nosso coração. Às vezes então, quando nós, diante de alguma situação que nos confronta, diante de algo que nos incomoda, nós reagimos às vezes de forma pecaminosa. Nós pensamos então de forma pecaminosa. Às vezes nós dizemos aquilo que está já guardado no nosso coração. Imagine se tudo aquilo que se passa no nosso coração, nós executássemos, nós fizéssemos. Talvez então nós nos aproximaríamos mais e mais à descrição que é feita aqui no Salmo 10, daqueles que são perversos. Talvez quando nós olhamos e vemos a maldade no mundo, e então nós dizemos: onde está Deus que não age contra esses perversos? Às vezes nós deveríamos então, antes de fazer esse julgamento, olharmos para nós mesmos e percebermos que se não fosse a graça de Deus, nós seríamos esses perversos. Nós então seríamos descritos exatamente como ele é descrito aqui, porque nós fomos então alcançados pela graça de Deus, fomos então redimidos em Cristo Jesus, e o pecado em nós já não tem mais uma atuação livre. Deus nos reprime naquilo que nós poderíamos fazer de pecaminoso. Isso, meus irmãos, faz com que nós então olhemos e vejamos então que de fato Deus é gracioso para com toda a humanidade. Aqueles então que se perguntam: onde está Deus quando os perversos atuam? Onde está Deus quando aqueles que não temem a existência de um Deus agem de forma que venham fazer o mal? Nós então vemos então que na verdade, se não fosse a ação de Deus, a graça de Deus, todos os seres humanos agiriam dessa forma. Nós não vemos muito mais o mal como nós vemos hoje, porque Deus então está segurando e retendo esse mal, porque de fato, se todos nós agíssemos de acordo com os nossos impulsos, nós então veríamos e testemunharíamos o poder que o pecado ele poderia causar em toda a humanidade. Mas o que nós fazemos diante disso? Aqui o salmista nos convida a ver a sua oração diante do Senhor, fazendo com que eles percebam que há um Deus que é mais poderoso do que aqueles que são perversos. Por isso ele clama aqui no versículo 12 ao versículo de número 15. Ele diz aí no versículo 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Aqui há um clamor do salmista, como que trazendo a sua memória de um Deus que sim, não pode ser limitado por ninguém, de um Deus que ao se levantar, um Deus que ao erguer a sua mão, age de forma que a sua mão poderosa não pode ser retida em hipótese alguma. Deus Todo-Poderoso, Deus Senhor, o Deus da aliança, é aquele que pode sim de fato agir sem ser reprimido. Do outro lado, então, nós temos aqueles que são perversos e dizem: ninguém pode me deter. O clamor então do salmista é: Deus, o Senhor sim, é aquele que pode agir e ninguém poderá deter. Por isso, levanta-te, Senhor, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que então o salmista clama ao Senhor nesse momento? Ele clama ao Senhor para trazer à memória daqueles que são perversos, dos pecadores, a ideia de que não há razoabilidade em eles serem contra esse Deus que é todo-poderoso. Percebam aqui no versículo de número 13 e 14, como ele diz assim a esses perversos: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhadores e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. Primeira coisa que ele diz aqui para trazer a razão
tanto a nós como aqueles que são ímpios, dizendo: não é razoável que você pense a respeito de Deus, que esse Deus então seja colocado na mesma posição que um pecador, que um ímpio. Por isso ele diz aqui no versículo 13, esse ímpio despreza a Deus no seu íntimo, dizendo: Deus não se importa. O ímpio, o perverso, é que age dessa maneira. Ele pratica o mal e ele não está nem um pouco interessado daquilo que é o sentimento ou da maldade que ele pode causar, do mal que ele pode fazer, da dor que ele pode trazer. Ele diz: eu não me importo com isso. E é justamente aqui o salmista chama a atenção dizendo: será que esse ímpio pensa que Deus é exatamente como ele, que não se importa com o sofrimento das outras pessoas? Que esse Deus então atua de forma igualmente pecaminosa, igual aos ímpios, olhando para o sofrimento e não se importando com aqueles que praticam mal? Então ele diz: não é razoável que o ímpio venha pensar dessa maneira, pensar que esse Deus age da mesma forma que aquele ímpio está agindo. Por isso então ele despreza a Deus, porque ele diz: Deus é igual a mim. Deus então, ele age da mesma forma como eu estou agindo. Essa maneira então de olhar para Deus, de desprezar a Deus, de colocar a Deus não como um Deus bondoso e gracioso, mas como um Deus que é igualmente perverso, que não se importa, é uma maneira então de desprezar a Deus. Segunda forma como o salmista chama esse ímpio a razoar, é que ele desconsidera que Deus vê ao pobre e ele então ampara aqueles que estão sofrendo. No versículo 14 nós lemos isso: Deus é aquele que vê e atenta aos trabalhos, atenta à dor e atenta àquilo que está acontecendo. O ímpio, então, ele está esquecido ou cego para a realidade de que não há nenhum ato de maldade, não há nenhum ato de perversidade que passe desapercebido diante dos olhos do Senhor. Todo ato de corrupção, todo ato criminoso, todo ato de maldade, todos os atos dos perversos pecadores, eles são vistos por Deus. Por isso então o salmista, ele chama aqui a atenção do perverso, e chama a atenção daqueles que clamam a Deus, dizendo: Deus não pode ser comparado aos atos perversos. Deus não pode ser comparado àquilo que o ímpio está fazendo. Deus também é aquele que vê todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar a essa verdade, porque ela nos chama a atenção de um Deus que é diferente de nós pecadores. É um Deus que é diferente daqueles que estão praticando mal. Nós, às vezes, ignoramos o pecado. Nós, às vezes, pensamos que Deus atua como nós, ou pensa como nós, ou que reage como nós. Mas Deus, ele é diferente de nós. Nós, às vezes, fazemos vista grossa para o pecado quando nos convém, quando nós não queremos ser incomodados, ou quando nós não queremos retirar algo pecaminoso das nossas vidas, nós então fingimos que não vemos o mal. Quando nós não queremos nos envolver, quando nós não queremos então ajudar o próximo, quando nós não queremos de fato assumir as nossas responsabilidades, nós fazemos vista grossa. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Mais ainda, o salmista, nesse clamor que ele faz a Deus, ele fala do poder de Deus em agir com justiça. No versículo 15 diz: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Deus então é aquele que não pode ser detido, e quando Deus se levantar, a ação de Deus será uma ação de justiça, ou de ação justa contra o pecado dos pecadores. Ele então agirá quebrando o braço do perverso e do malvado. Deus agirá então retirando o seu poder, fazendo com que ele não possa mais se levantar em hipótese alguma. De tal forma Deus
agirá que nem mesmo aquilo que ele pensou que era bom pudesse ser colocado diante do Senhor, porque a oração do salmista é: esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Talvez aqui seja aquela ideia do homem perverso e mau, que o dia inteiro pratica maldade, que é de repente um mau trabalhador, mente o dia inteiro, passa as pessoas para trás o dia inteiro, sempre procurando tirar vantagem dos outros, e então, para aliviar a sua consciência, ele vai então e faz uma obra de caridade, faz alguma coisa para que então a sua consciência seja aliviada. Deus, quando agir, ele então de tal forma vai esquadrinhar a maldade, que até aqueles seus atos de bondade, os seus supostos atos de justiça, eles serão completamente reprovados diante do Senhor, porque o Senhor esquadrinhará toda a sua vida e toda a sua maldade, aonde quer que ela estivesse, motivando até mesmo os seus atos de bondade. Deus não permitirá que reste nenhum centímetro sequer de maldade, não permitirá que nenhum homem perverso resista diante dele, diante do juízo final. Por isso o clamor do Salmo aqui é o Deus Todo-Poderoso, que não é comparado aos perversos, a um Deus que está agindo e vendo todas as coisas que está acontecendo. Percebam, meus irmãos, a diferença que é colocada aqui entre o perverso e entre aquele que é pobre. Porque o que ele está dizendo aqui, na verdade, é justamente a respeito daqueles que estão esperando a atuação de Deus. Pode ser que haja então poderosos que sejam de fato pobres diante do Senhor, porque eles reconhecem e esperam no Senhor. E pode ser então que haja de fato pobres que sejam perversos diante do Senhor, porque eles não se submetem ao Deus Criador, não submetem a sua vida ao cuidado do Senhor. O que o salmista está dizendo aqui, a diferença entre perversos e pobres, é justamente o coração daquele que depende ou não depende da graça do Senhor. Por isso é possível então, nós, mesmo com todas as coisas que nós temos, com todos os poderes que nós temos, ainda sermos considerados pobres diante do Senhor, porque nós dizemos: Senhor, nós não temos como nos defender, porque nós dependemos do Senhor. A perversidade então começa justamente no coração daquele que diz: eu não preciso de Deus. A verdadeira postura diante do Senhor é a postura daqueles que se submetem e dizem: Senhor, nós somos aqueles que dependemos do Senhor e não do nosso próprio braço e da nossa própria força. Por isso, ele espera que esse Deus venha agir em seu favor. Aqui no versículo 16 até o final, o salmista diz então por que ele espera nesse Deus que atuará em seu favor. Por que ele acredita nisso? O versículo 16 diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. A primeira coisa que ele diz aqui, na sua esperança no Deus que atuará, é porque esse Deus é eterno. Esse Deus é verdadeiramente um Rei que permanece para sempre. Talvez a ideia seja dos inúmeros reis que passaram na face da terra, que muitas vezes oprimiram outras pessoas, oprimiram os pobres, tiraram o máximo de proveito que eles poderiam ter para erguer o seu império. E o que aconteceu? Esse rei passou, as nações passaram, aquilo que ele considerava um grande poder, em um determinado momento simplesmente desabou, e veio então um rei mais poderoso do que ele, e fez com que o seu nome simplesmente fosse esquecido na história, e agora um outro rei mais poderoso se levantou no seu lugar. Mas com o passar do tempo, esse rei mais poderoso também desabou, é derrotado, é esquecido, e assim acontece com ele exatamente a mesma coisa que aconteceu com o rei a quem ele havia derrotado. E assim, as nações, uma após outra, vão sendo
destruídas, vão caindo na história, e então elas vão sendo destruídas, por mais que sejam poderosas, por mais que aglomeraram poder, por mais que tenham juntado riquezas, elas desaparecem. Mas o salmista então diz: o meu rei é eterno, o meu rei não passará, as nações e os seus reis passarão, mas o meu rei é eterno. Isso faz, meus irmãos, com que ele tenha a ideia clara de que esse rei vê todas as coisas, ele vê aquilo que acontece desde o início da humanidade pecadora até o final, até o último dia. Deus contempla todas as coisas, e a esse Deus então, ao qual o seu povo clama, pede, ora, ele então agirá com justiça, porque ele viu e contemplou todas as coisas, e ele permaneceu para sempre. Segunda coisa que o texto mostra como Deus agirá, é porque esse Deus fortalecerá e trará justiça aos humildes. O versículo de número 17 diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido. Versículo 17 e o versículo 18 fala daquilo que Deus fará em relação aos humildes. Deus então fortalecerá o coração e acudirá. É interessante, meus irmãos, que a maneira pelo qual Deus agirá para socorrer a esses humildes não é então trazendo uma força sobrenatural para que eles então derrotem os seus inimigos e sejam colocados no lugar desses inimigos dos perversos. Interessante que ele diz: Deus fortalecerá o coração, como que mostrando, eles ainda permanecerão na condição de pobres, eles ainda permanecerão na condição de serem carentes da ação de outra pessoa, carentes do cuidado de Deus. Eles ainda permanecerão dessa forma, para que então eles vejam o Deus a quem eles têm buscado agir no meio dessa perseguição, no meio de toda essa aflição. É mais ou menos isso o pensamento que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, tem, quando ele ora diante do Senhor, pedindo que o Senhor retirasse um espinho na carne, e ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, tira isso de mim. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, então, no capítulo 12, diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, diante daquilo que ele considera como fraqueza, ele se coloca diante do Senhor, pedindo: Senhor, faça com que esse mal seja retirado de mim. E Deus diz: não, a minha graça te basta. A provação, as necessidades, as perseguições, elas ainda permanecem, para que no final, então, aquele que diz: Senhor, eu sou fraco, e então, aí, Deus então faz com que ele seja forte, para que ele diga: é o Senhor que me fortalece, não é o meu próprio braço, não é a minha própria capacidade, não é aquilo que eu posso fazer para com a minha astúcia eu derrote os perversos, eu retire todo tipo de mal que existe no mundo, mas para que se diga: o Senhor é aquele que age por meio dos fracos, o Senhor é aquele que age por meio daqueles que sofrem, o Senhor é aquele que age e age com justiça através daqueles que são rejeitados. Para quê? Para que então nós venhamos dizer: Deus seja louvado, seja glorificado através do nosso sofrimento. Porque do contrário, se fosse a nossa força, se fosse o nosso poder
extirpando o mal da humanidade, extirpando os perversos que existem, nós então nos gloriaríamos em nós mesmos. Nós então diríamos: nós somos o agente que fez com que o mal não existisse no mundo. Então, toda a glória é nossa, todo o poder, toda a exaltação é nossa. E nós então nos comportaríamos como aqueles que estão disputando o poder com Deus, querendo ser iguais a Deus, querendo então agir como aqueles que dizem: nós somos deuses e não há então esse Deus criador, porque nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui: Deus é aquele que fortalecerá o coração e acudirá. Nós olharemos então para o Senhor, e esse Deus agirá através daqueles que são fracos. Deus também agirá com justiça, né? Aí no final do versículo de número, no versículo de número 18, né? Diz: para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Deus, de forma justa, será revelado a todos os homens. Não há um que possa então escapar da justiça de Deus. Não há um então que tenha cometido pecado, que tenha assolado nações, que tenha se comportado de forma que ele diga que não há limite para mim, que não seja colocado diante do Senhor e seja julgado pelos seus atos. O livro do Apocalipse então nos diz justamente isso, que no dia de Cristo, livros se abrirão diante da presença do Senhor, e todos os atos de pequenos e grandes serão julgados diante da presença do Senhor. Deus então fará justiça, e os órfãos, os pobres, aqueles então que eram servos do Senhor, que então foram oprimidos nas mãos dos perversos, eles então verão a justiça do Senhor ser derramada sobre a vida daqueles que eram perversos. Então, o homem que é da terra, ou seja, que teve a sua força, a sua riqueza, a sua esperança, o seu poder unicamente nesta terra, que não olhou para os céus, que não olhou para o Deus Criador, mas que teve a sua esperança e o seu poder nesta terra, eles serão completamente aniquilados. De fato, meus irmãos, quando o salmista pergunta: onde está Deus quando o perverso faz com que os pobres, os mais fracos, passem por tribulações? Onde está Deus que aparentemente parece que está se escondendo? Parece sim que às vezes isso acontece, mas é apenas impressão nossa. Deus está agindo, Deus está vendo cada ato. É apenas impressão nossa, porque esse Deus é aquele que tem poder. Se Ele quiser atuar agora, Ele atuará. É apenas impressão nossa, porque Deus tem reservado um dia de justiça para fazer com que todos os perversos eles sejam alvos da ira de Deus. Deus não está longe, não está distante. Deus está vendo todas as coisas, e Deus de fato agirá para que aqueles que se refugiam nele, para aqueles que se escondem no Senhor, para aqueles que se buscam amparo no Senhor, aqueles que dizem: Senhor, nós somos pobres, nós não temos a quem recolher, recorrer, Senhor, nós somos completamente incapazes de promover para nós mesmos algum tipo de segurança. Então esse Deus agirá em favor daqueles que buscaram refúgio no Senhor. Que nós então, meus irmãos, ao olharmos para a maldade deste mundo, o nosso coração não se desespere, mas espere pacientemente no Deus que agirá com justiça. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, que nos fala, ó Deus, aquilo que o Senhor fará em relação aos perversos, em relação ao mal que é evidente nos nossos dias, em relação àqueles que zombam do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor de fato agirá. Então, ó Deus, ajuda-nos a descansarmos no Senhor, e que mesmo em meio às nossas fraquezas, nós venhamos ser fortalecidos de acordo com a graça do Senhor,
de acordo, ó Deus, com a tua maneira graciosa de agir, em usar os pequenos e fracos, aqueles que não dependem de si mesmos, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Que o nosso coração permaneça firme no Senhor, firme, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo na história. Ó Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo, e usa-nos, ó Deus, também para levarmos a esperança de Cristo Jesus, aqueles que não têm esperança, aqueles que veem apenas o mal e pensam que não há mais solução, que não há mais a quem recorrer. Que pela tua igreja o evangelho seja anunciado àqueles que são pobres, aqueles, ó Deus, que abandonaram todo tipo de confiança nesta vida, e eles então agora se refugiam no Senhor. Que a tua igreja leve este evangelho, que a tua igreja fale e proclame, ó Deus, a respeito do evangelho que traz verdadeira libertação. Deus, que nós não sejamos então negligentes, que nós não sejamos, ó Deus, omissos na verdade que deve ser anunciada através de nossos lábios. É assim, ó Pai, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.